Olá a todos. Bom, gente, o dia de hoje está sendo extremamente especial, né? Olha só essa celebridade que está na minha presença aqui, o Thiago. Thiago, é um grande prazer ter você no nosso programa da LuxiaCast. Ter um campeão olímpico hoje, eu entrevistando, é um prazer imenso. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Quando o Zé comentou, né, que era de Campinas e tudo mais, eu falei, pô, vamos bater um papo. Acho que é importante também, acho que essa fase também que eu tô, assim, de transição de carreira, vindo do mundo do esporte pro mundo corporativo. Então, você vai acho contar que pra gente, né, como é que tá sendo isso. Deve ter cuidado com o spoiler, né? Você vai contar bastante pra gente isso, como tá sendo essa transição, né? Com certeza. Então, tá até bom. Porque muita gente tem essa dúvida, no caso, né? Sim, de sim. como funciona, como dá pra fazer. E porque assim, a gente tem esse momento do esporte onde muito é indeciso, porque assim, o pessoal pergunta, eu tive 20 anos de carreira, tá? Eu tenho 40 Vamos anos começar? agora, então vai. Você começou quando? Quantos aninhos você tinha? Então, na verdade, é um mix de história, né? Eu comecei cedo na natação, 1 ano e meio eu tive um acidente, pulei na piscina, então por isso minha mãe me colocou na natação. Muito bom. E aí de um quase afogamento, a gente acabou, tipo... Mas assim, tem um lado também que minha mãe sempre teve essa parte assim, de educadora física. Tá. Então, ela sempre incentivou essa prática do esporte desde a infância. E é uma coisa que eu considero bastante, independente de eu ter vindo da área ou não, mas acho que muito pelo motivo que eu acredito muito, o esporte é a maior ferramenta que a gente tem para a saúde e educação. E eu não falo que, poxa, o aprendizado que você tem no esporte, né, ali no início da carreira, e não falo nem profissional. Eu brinco que, poxa, meu primeiro brasileiro, às vezes, eu acho que eu fiquei mais nervoso que a final olímpica. Nossa, imagina. Porque é uma preparação. Então, o primeiro brasileiro foi tipo do nada ali. Então, a final olímpica, você já veio de várias preparações até lá. Com certeza. Então, o que eu falo muito sobre o esporte, que o intuito nem era virar profissional, era muito do que o esporte realmente ensina. Que é, poxa, é 1% a cada dia, a disciplina. Exato, né? E é uma coisa que eu falo assim, você não precisa ser olímpico, né? Porque a galera vem, então tem que ir pra Olimpíada para isso. Não, tem vários amigos que talvez não tiveram as mesmas conquistas, vamos dizer assim, título que o Thiago teve, mas o aprendizado que o esporte deu para eles, pô, eles viraram grandes empresários, criaram empresa, viraram diretores. Então eu acredito muito nesse lado do esporte, até porque o que a gente faz de alta performance não faz bem, né? Então tem esse outro lado. É verdade, tem essa também. Né? Mas a alta performance também é boa, né? Para vários aspectos da vida, eu acho, não é? Com certeza. É que assim, o esporte na alta performance em si, ele não é uma coisa boa, no caso, né? Então qualquer médico que você sentar, tipo, é igual você pegar um carro e botar 150, 160 todo dia. Mas a competitividade na criançada, que é isso que mais... Pô, olha a minha época, o tanto de competição que tinha, intercolegial, e tá cada vez tendo menos, né? Cada vez tendo menos. E, poxa, muito dessa depressão que as jovens têm é falta de esporte. Esporte, com certeza, muito celular, né? Não sai mais de casa, não tem isso? Com certeza. Você tem um instituto, não tem? Tenho. Instituto Thiago Pereira, cuida de criança, e com o intuito justamente tirar os adolescentes de dentro de casa. Na verdade, o início da natação, aprendizado. Eu foquei nisso porque, pô, afogamento, para quem não sabe o que tá vendo, é a maior causa de morte acidental entre criança. É mesmo, Thiago? Então, assim, como já tinha um caso... É um dado super importante, porque todo mundo me pergunta assim, seu filho tá nadando? Eu falo, aprender a nadar lá em casa é igual escola. Não tem escolha. Perfeito. Mas é porque eu tá nadando quando eles perguntam, se vai pra Olimpíada e tal. Cara, isso é um outro processo. Aprender não tem escolha. Exatamente. Porque, poxa, com a linha de natação você evita 80%, 88% a chance. Porque muito do afogamento, às vezes, é o nervosismo, é a hora. Então, assim, eu sempre falo, cara, se ele vai seguir carreira, se ele não vai... aprender, ele não tem escolha. Não tem escolha, tem que aprender. Tem que aprender a nadar. Concordo com você, na minha casa foi assim também. Tem que aprender a nadar. É a paz dos pais, né? De começar a viajar e tudo, imagina. E aí, seu instituto? Fala mais dele. O instituto a gente começou em Volta Redonda, agora a gente está trazendo para São Paulo. A gente tem 360 crianças lá em Volta Redonda. Que bacana. São Paulo começou esse ano. A gente começou devagar, assim, até porque projeto incentivado, nunca tinha feito. A gente trouxe para São Paulo esse ano, depois de 3 anos lá em Volta Redonda, que é a minha cidade. Então a ideia de ter começado lá, acho que, pô, o Thiago nasceu lá, veio de lá, então o projeto nasceu lá, começar lá. Né? E aí estamos levando um passo de cada vez, né? Porque também não dá... Muita gente quer que faça em outros lugares, mas pô, é difícil, cara, porque é muita coisa que tem que acontecer junto. Não é só levar o projeto, pô, você tem professores... Tem que plantar, você tem que, né? É difícil mesmo, é difícil. E me fala uma coisa, me conta, como é que foi a sua história, a sua carreira? Conta pra mim. Você
durante uma boa fase da sua vida, você teve também que abdicar de muitas coisas para poder ser um atleta profissional e tudo mais. Conta pra gente. Cara, na verdade, ia ser curioso, porque todo mundo fala, cara, assim, eu abdicar. Mas, na verdade, não é abdicar, foi a escolha. Então, assim, eu deixei de fazer umas coisas, mas ganhei outras. Com certeza. Então, pô, saí de casa com 15 anos, morei nos Estados Unidos, viajei o mundo. Então, assim, é muito subjetivo, porque o pessoal fala, mas você abriu mão. Mas aí depende, eu falo na minha palestra, eu falo, pô, abrir mão do que será? Porque, como eu falo tudo na vida, é questão de escolha. Eu falo que com 11 certeza. anos... Cada escolha é uma renúncia, né? Não tem como, não dá pra você fazer os dois. Dá pra ter tudo, né? Não dá. E aí, com 11 anos, eu acho que falo que foi a primeira grande escolha da minha vida. Eu tava entre basquete e natação. E aí, pô, os dois esportes totalmente diferentes, um de impacto, outro na água. E aí eu tive que escolher entre basquete e natação. O brinco pode ser, né? Você vai pensar, pô, 11 anos, escolher qual esporte vai. Mas ali já começou a ter as primeiras escolhas. Então, assim, eu sei que a partir do momento que eu escolhi isso, eu tenho que abrir mão daquilo. Com certeza. Então, eu acho que esses fatores também que o esporte proporciona, tipo, você saber que você vai ter que escolher uma coisa e abrir mão da outra, acho que num contexto como um todo também para a vida vale muito a pena. Muito a pena. Qual momento da sua carreira que mais te emocionou? É difícil, porque tiveram vários, né? Pô, teve a primeira Olimpíada. Conta todas as suas medalhas. Conta. Não dá, são 727, é impossível. Agora ficou boa a história, né? Porque, tipo, assim, tiveram vários momentos diferentes, né? Assim, pô, o Pan do Rio foi muito legal, toda a experiência do Pan do Rio. Finalizar a Olimpíada, que, sabe, a minha primeira Olimpíada foi em Atenas, onde tudo começou. A última foi no Rio, em casa. E, pô, tive um Pan no Rio. Eu falo assim, eu peguei uma geração que eu não tenho nada do reclamar, porque vai ser raro outros atletas conseguirem pegar um Pan e uma Olimpíada em casa. Verdade. Então eu falo, pô, minha última caída na água foi no Rio. É mesmo, né? Então, assim, então eu vou olhando o contexto, assim, porque a gente tá ali quando tá ali. Que privilégio, né? Demais, pô, parei em casa. Presente em casa, nossa, que espetáculo. Então, assim, foi seguindo, então tiveram vários, cara. Então, e obviamente a Olimpíada de Londres, né, que foi a medalha de prata. Ali eu acho que, poxa, foi o grande sonho de criança, mas eu acho que tudo até chegar lá teve um caminho, né, um processo ali até lá. Que não foi fácil também. Com certeza. Desses desafios mais difíceis, aí, elenca alguns pra gente. Cara, a vida do atleta é muito altos e baixos, né? Acho que assim, a gente começa saindo de casa desde cedo. Então, os adversários que eu tive durante muito tempo. Muito fortes. Fiquei em quarto durante muito tempo. Não sei, nadava contra o Phelps, nadava contra o Ryan. Os meus adversários, no caso, cara, nós fomos os únicos 4 atletas que fizeram a mesma final olímpica em 4 jogos diferentes. Então, assim, ninguém parou no meio do caminho. Então, eu dei essa sorte também. Então, mas eu acho que foi super bacana ter feito parte dessa geração que talvez é uma das gerações mais fortes da natação e estar ali no meio, sabe, entre esses 3. Então, para mim, isso foi... Tem muita gente que pergunta, Thiago, você poderia ter tido mais medalha e tudo mais? Poderia, mas pode falar também. Ter feito parte dessa geração aqui, porque uma medalha a mais, uma a menos, assim... Para mim, muito melhor ter feito parte disso aqui. Do todo, né? Do todo, com esses caras que estavam aqui, do que, assim, ter uma ou duas mais. Que experiência, né? E o futuro da natação, o que você acha? Qual a sua opinião? Aí eu volto com você para a escola, porque acho que não é o futuro da natação, o esporte do Brasil inteiro, né? Hoje, cada vez menos a base... Pegar a Copa do Brasil, 2 atletas que disputaram Tóquio, disputaram aqui. Você pega a Espanha, 8 estavam em Tóquio, 8 estavam na seleção agora. Cara, a matemática não tem erro. Não tem erro, porque, e as pessoas falam assim, falta investimento. Não falta, é um pouco de culpa de todo mundo. Pai hoje em dia tá com preguiça de levar o filho no clube, então é fácil você culpar os outros. Porque tem uma função, cara. Minha mãe pegava, levava, o outro pega, leva. Ficava lá, a mãe entendeu? Cobrava, vamos acordar, vamos lá, não é? Então é um grupo de coisas que, tipo, não é só, ninguém investe, não faz isso. Pô, é um mix que o pai hoje... O celular é muito mais prático. Então, cômodo, né? Tem que levar no clube, tem que não sei o que e tal. Não, toma aqui. Então, cômodo, isso aí é muito cômodo. E acabava que antigamente também o pessoal levava no clube para gastar energia, né? Então, você ia lá fazer. Ficava o dia inteiro, né? Então, acho que esse também está sendo um dos grandes problemas. E não estou falando da natação, falo do esporte em geral do Brasil. A Copa provou isso agora. Tô 100%. É porque a Copa ia ser a última a provar, né? Até porque o Brasil sempre foi essa coisa do país, futebol, etc., mais cedo ou mais tarde, mas eu falo que... O Brasil não é mais temido, né, Thiago? O mundo globalizou, né, então... O Brasil não é mais temido, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem a qualidade, mas às vezes um mau resultado, se você pegar, voltar para casa e querer consertar, ele não é tão ruim.
é verdade. Porque às vezes você pode estar tendo um bom que está camuflando um monte de coisa. É verdade, você tem razão. Agora, o negócio é a galera sentar e consertar. Então, vamos lá. Entendeu? Né? Porque foi um mau resultado, tem uma cobrança. Exato, Então, exato. alguma coisa vai ter que ser É um bom mudada. desafio, não é? Falando de desafios, os maiores hoje que você enfrenta? Hoje eu estou há 2 anos aqui já na Wiz Corporate. E foi uma experiência muito legal, porque eu vim apresentar um amigo meu que é dono de seguradora, para eles são corretor aqui. A gente é uma corretora B2B, então a gente só faz seguros corporativos. E para mim foi uma honra fazer parte do time aqui, porque assim, acho que não só pela maneira com que o Romani, que é o nosso CEO aqui, me convidou, mas eu acho que muito também pelo valor que ele deu no que eu tinha feito no passado. Porque quando a gente teve uma segunda reunião, né, a gente teve a primeira para apresentar o pessoal da seguradora. Quando a gente teve a nossa segunda reunião, eu achei que era para dar um feedback, óbvio, né? Todo mundo pensa isso. E aí foi uma das reuniões mais doidas da minha vida, porque ele veio para mim... Mais um desafio. Mais um desafio, ele lançou mais um. Né? Aí ele veio para mim e falou, pô, eu queria te chamar, eu tô com uma vaga aqui na empresa, eu queria te chamar. Aí na hora eu tomei um susto, eu falei, cara, mas eu não sou o cara do seguro, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas eu não tô te contratando para ser o cara do seguro, eu tô te contratando porque, poxa, o que você fez na sua carreira, 20 anos de resiliência, em 4 jogos, aquela coisa toda, até conquistar sua medalha, altos e baixos, pô, essa resiliência, isso eu não consigo ensinar para ninguém. Fato. Se você sentar do meu lado, o seguro eu te ensino. E é curioso isso porque depois que eu entrei aqui nesse segundo ano, obviamente agora as coisas vão ficando mais fáceis, até você entender todo o processo corporativo, executivo, e que estou adorando porque está sendo uma experiência diferente, né, de tudo que eu já vivi. Então acho que dentro da minha vida como um todo vai ser uma somatória muito grande, né, pensando em futuro, crescimento, ou o que seja. Exatamente. Então a gente está aí, cara, nesse desafio, está bem legal. Agora esse ano até começando a falar mais, né, sobre o assunto, mais seguro também, do sentido de... cara, o primeiro ano é sempre mais difícil, né? Então eu tive que aprender sobre o mercado, aprender dentro da empresa, Então, assim, eu não... vestir a casaca do executivo, né? Não é brincadeira, então, né? eu não tinha essa facilidade, poxa, eu vou sair falando sobre o assunto. Eu me resguardava um pouco, principalmente tinha online. Tá. Publicamente. Mas agora também, né? Não, agora vai mais fácil. Mano, agora também, né? Agora vai mais fácil. Zero dificuldade, né? Não, porque a gente já tem a segurança, já estou aqui 2 anos, já entendeu no mercado, já sei como o mercado de seguro funciona. Então, assim, já fica mais fácil. Porque a internet hoje em dia também você tem que ter aquele cuidado, né? Com certeza. E a gente como atleta, a gente tem uma coisa que as pessoas exigem tudo que a gente faça da maneira que a gente era o atleta. Então não interessa se o Thiago amanhã vai fazer um canal de YouTube, tem que ser o melhor canal de YouTube. Não é? Né? Porque ele traz aquilo da natação daqui 20 anos. Com certeza. E a cobrança é em dobro, né? Então, até por algumas coisas dessas, eu falo que, poxa, ao invés de menos é mais, espera um pouquinho, sabe? Não precisa ser pra agora, vamos... Sim. As pessoas têm esse costume de achar que é tudo pra amanhã, né? E que vai acontecer tudo amanhã, no dia de hoje. Né? Não é no dia de hoje, né? E as coisas não são assim. Eu falo que é um dia de cada vez. Todo dia, um dia de cada vez, não é isso? E eu falo que tudo tem seu tempo também, na hora que tiver que chegar. Tem, com certeza. E ninguém tira, né? Não é isso? Desde que você tenha resiliência, né? Que você teve, por exemplo, né? Me fala, hoje, um sonho. Pô, difícil porque... É difícil te dizer rápido assim, caramba. Antigamente no nadar... saia justa, antigamente no nadar é muito fácil, porque pô, né? a medalha ela já começou no sonho desde 96, né? Vendo o Gustavo e o Xuxa nadando em Atlanta. Mas eu acho que o sonho de hoje, cara, pô, ser pai é uma coisa que a gente já realizei. Tenho um filho de 7 anos. Então... Como que é o nome dele? Luca, lindo Pereira. Nome, bem italiano, nome, inclusive. E, assim, poxa, acho que o sonho do Instituto cada vez crescer mais, usar ele como exemplo também, acho que quanto mais... eu puxei o Instituto também com essa causa, né, para um pouco como alerta para as pessoas, porque querendo ou não, por uma causa pode ser uma iniciação. Sim, dentro do esporte. Com certeza. Então eu brinco com as pessoas que às vezes não Eu falo que é uma iniciação para a vida. Para a vida. Para a vida, né? E eu falo com as pessoas às vezes não é sobre o caminho a ser seguido, é como você coloca na sua cabeça. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sempre fui um cara... Pô, tem gente que ama treinar. Eu não gosto de treinar. Eu amo treinar. Mas assim... Não, mas treinar é igual... treinar é igual quem treinava daquele jeito. Então você não brinca comigo nessa. Não, mas eu tô falando em treinar igual treinar para outra forma. Sim. Então assim, é duro. Aí eu assim, eu nunca gostava. Tá. Mas, Thiago, você não treinava? Fazer. Não existe. Tinha que fazer. Pô, é natação, é esporte individual.
É um sem teste. Mas isso serve pra vida, não serve? Mas independente da gente gostar, né? A gente tem que fazer e ponto, não é? Mas aí sabe como é que eu botava na minha cabeça? Isso que diferencia as pessoas especiais. E aí eu virava na minha cabeça, eu pensava diferente. Por quê? Porque eu gostava de ganhar. Então eu fazia um pouco o inverso. Para eu ganhar, eu tenho que treinar. Com certeza. Então, muito não é sobre, pô, beleza, você pode não gostar, mas você gosta de competir, gosta de ganhar? Você tem que fazer isso. Tem jeito? Não tem. Tem que fazer, né? Então eu sempre vou achando as maneiras da minha cabeça para eu driblar a minha própria cabeça. Ah, você não gosta de fazer isso, mas você gosta de fazer aquilo, não é? Isso que diferencia dos vencedores, tá vendo? Fazer até aquilo que a gente não gosta e a gente não quer. Na verdade, faz parte da vida, né, Faz cara? parte. A gente Em tudo, não é? A gente não é isso, nunca Thiago? vai ser tudo do jeito que a gente gosta. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam sobre motivação. Com certeza. Ia entrar nesse assunto agora, né? Pô, motivação é bom, mas não é todo dia. Você acha que é legalzão acordar, cair na água às 5 da manhã? Entendeu? Então, assim, mas tem que ir, não tem? Tem que ir, né? Tem que fazer. Pra ganhar não tinha que fazer? Não tinha que fazer? Tem que fazer. Então, tem que ir lá. É o que eu falo todo dia pra minha equipe. Vai lá e faz. Rapaz. Ah, tô num dia ruim e tal. Às vezes pega e Vai faz, lá cara, faz, porque às não vezes tem pode ser jeito. que isso mude seu dia pra melhor. Não é? E outro, um dia desse vai fazer a diferença. Vai, porque Porque todo dia o básico bem feito dá certo. é nesse dia que você aprende também, porque pô, você pegar as derrotas como aprendizado, acho que tudo isso faz parte. Então, tudo isso que a gente está falando, o esporte traz. Independente se você está na Olimpíada, independente se você está... Então, voltando até aquele início que a gente falou, da importância do esporte como Pra base vida. da educação dentro da escola para as crianças, cara, Forma um adulto excepcional, eu falo. Que todo esporte faz cada isso. R$1 investido no esporte, você economiza 3 na saúde. Com certeza, não é? E ainda faz parte da educação. Ô, gente, eu Não falo assim... Fala sério, e né? tá lá, cara, eu falo assim, Fala caramba... sério, né? Ninguém Quem tá que não vendo. faz esporte hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que falar mais sobre Tá isso, doido, não é? cara. Não é? Tá Vamos lá. doido, tá doido. Vamos lá. Não vale filho nessa resposta Tá. e não vale a natação. Uma paixão hoje. Uma paixão hoje. Que todo mundo fala assim, ai meu filho, tudo bem, a gente já sabe, né? Não, a minha esposa que tá comigo, óbvio, mas também já tá comigo desde 2011, que fez parte da sua medalha história. olímpica, de toda a história, que aliás foi fundamental também dentro desse O momento apoio. do apoio. Mas uma paixão... Pô, mas não vale filho, não vale... Não vale filho. Paixão de filho não vale. Paixão de filho, paixão de esposa também não vale, mas o que vale? Minha mãe. Sua mãe. Que, aliás, foi uma super apoiadora desde o início. Tá? Pra quem não sabe, minha mãe é aquela doida que ficava gritando vai Thiago, uma louca em volta da piscina. Adorei essa mãe. Não, e é legal porque as pessoas, tem gente que me reconhece por causa da mãe. Eu sou o Thiago, aquele que nadava. Ah, o Thiago que nadava, Aí eu falo isso da mãe que grita, o cara fala, o seu da mãe que grita. Sou eu. Adorei essa mãe sua. E aí é doido, porque no início da carreira, moleque, né, aquela coisa tinha vergonha, não sei o quê, pedia pro treinador pra ela parar de gritar. Claro, pô, 12, 13, 14 anos. Mas depois faz parte, você vai entendendo, né? Você tem aquela coisa vergonha de criança. Mas ela foi muito importante em vários momentos, até com 15 para 16 anos, quando eu fui para Minas, né? Até por ela ter deixado eu ir. Porque eu falo que é uma fase muito complicada, porque você não tem autonomia da sua vida. Sim. Então, eu precisava de autorização dos meus pais para ir. Para né? tudo. Então, assim, ali ela foi super apoiadora. Porque esse é outro problema, né? Como a gente no Brasil, a gente não tem meio que um plano que o esporte faça parte, muita gente chega ali e o pai fala, pô, e aí, você vai fazer isso ou vai trabalhar? Né? E aí, que quando, até encaixando um pouco o que a UIS fez, foi curioso, porque às vezes a gente nunca para pensar, né? Poxa, daqui a um tempo, quem sabe o esporte não vai ser uma coisa que vai fazer diferença dentro do mercado de trabalho, na hora de contratar, na hora de uma pessoa que teve um envolvimento, um histórico, E em geral, porque assim, você não vai montar uma empresa inteira de esporte, mas pô, uma pessoa que vai somar junto, tem uma outra mentalidade, é uma mentalidade totalmente fora. Então, por exemplo, eu trouxe algumas ideias diferentes do que... Porque eu vi o mundo diferente, né? Então, acho que essa troca também é legal. Bacana, né? Então, eu brinco que, assim, pô, além de estar aqui na UIS, eu sempre que eu posso, em palestra, falo sobre como é que foi essa minha aproximação perto da UIS e que outras empresas possam olhar como exemplo e por aí vai. Com certeza. Bom, quem que é o Thiago quando ninguém tá olhando? Cara, eu sou de boa, cara. Eu já, assim... Pô, hoje em dia minha vida tá tão corrida que às vezes quando eu quero ficar quieto, não fazer nada, mas
Somos dois, então. Pra você ter noção, Posso eu já ficar não em tenho, silêncio? pra você ter noção, eu já não tenho mais nenhum fim de semana em agosto aqui. Então, assim, quando der uma brecha. Mas, pô, eu gosto de encontrar os amigos, jantar, sair de vez em quando. Obviamente não dá mais como igual antigamente, né, com filho e tudo mais, mas a gente sempre gosta de dar uma passeadinha. Se você for se resumir hoje em uma frase, qual seria? Adaptável. Adaptável. Eu falo que, pô, no mundo se dá melhor não é quem é mais rico, mais pobre, mais feio, mais gordo, não. É quem adapta mais rápido a situação. Verdade. Então, assim, eu lembro na época dos trajes, 2010, não, 2009 para 10, que quando bloquearam os trajes de borracha, voltou a ser bermuda, né? Porque eles descobriram que, poxa, tinha muita gente que era forte muscularmente, que estava tendo uma vantagem, porque, pô, chega no final da prova, você está cansado. Então a tendência é seu corpo baixar e pesar mais. O cara mais forte, a roupa mantinha ele mais em cima da água. Mas aí, por mais que as pessoas falam, mas você também tá com a roupa. Sim, mas eu não vou nadar fora da água, né? Com certeza. Então o mais né? forte, ele no final, ele é quando você pegava. E aí, quando perceberam isso, foram pra bermuda. Aí uma galera começou a reclamar, mas bermuda, bermuda. Eu falava, cara, você vai conseguir mudar? Uhum. Não. Não, então... É bermuda, é bermuda. Pronto, só vai, né? Não tem jeito. Tá chovendo pra nadar, tá chovendo pros 8 que estão ali. Então a chuva é igual pra todo mundo. Perfeito, perfeito. Nessa sua transição de carreira, qual foi, assim, os maiores desafios que você enfrentou? Cara, eu acho que chegar aqui, por exemplo, né, a gente teve todo o aprendizado do lado do mundo corporativo, o assunto seguro, né, como é que funciona, mas eu acho que o grande desafio também foi entender como é que funciona. Então eu brinco que, pô, cheguei aqui e não sabia nem o que era Salesforce, né? Então é um processo, mas também é um processo que, poxa, como eu gosto muito do desafio, etc., e eu gosto de perguntar. Então, muita gente bate papo, pô, como é que faz isso, como é que faz aquilo, qual que é o processo. E aprende mais rápido até do que você tentar fazer sozinho. Com certeza, com certeza. Então, o que eu falo muitas pessoas, cara, não é que, esse cara vai te ensinar, não, mas às vezes ele vai te dar um caminho que você tá na sua cabeça, e aí você já vai mudar antes de você ter o mesmo erro que a pessoa teve. Com certeza. Você, né, encurta o caminho. Aí né? o problema é orgulhoso. Não, ele não fez certo, mas eu vou conseguir. Aí, pô. Thiago, teve em algum momento da sua carreira você lesionou e você foi resiliente, você enfrentou essa dificuldade? Sempre tem. Eu tive um momento ali que não teve tanta resiliência, mas foi um aprendizado bom, foi em 2005, quando eu machuquei meu joelho. Jogando bola, né? Não tinha que fazer, mas eu falo que foi um aprendizado porque, querendo ou não, eu machuquei ainda novo, tinha 19 anos, então a recuperação tudo é muito mais prático. Mais rápido, né? E dali já foi um primeiro aprendizado, de, você tá fazendo uma coisa, não dá pra... Não dá pra fazer a outra, né? Então, assim, teve um pouco de desafio, no sentido de, vai fazer cirurgia, não vai, eu nadava medley, então, assim, era joelho. O nado de peito é um nado que você pega bastante o joelho, então você ficava naquela dúvida, pô, e aí, se mudar alguma coisa, né? Todo esse processo ali, não perdi um mundial, acabei ficando fora de um mundial, de Montreal, de 2005, tava com índice, tava com tudo. Doído, né? Isso aí tava bem doído, e tal. Né? E em 2011 teve um outro fato que foi o Mundial da China, que eu digo, foram os dois momentos ali, posso dizer que foram mais chamativos assim. Foi o Mundial da China, quando eu estava vindo de 2 anos super bem, e ali chegou, naquele Mundial eu tava ficando muito em quarto, né? Porque eu tinha o Phelps, o Ryan Lochte e o Lazo. Até pra galera entender, o Lazo era um húngaro, né? Então, assim, ele foi mais de 15 vezes campeão europeu. Se não fosse o Phelps na Olimpíada de 2008, ele seria o maior medalhista individual de ouro daquela Olimpíada, com 3 de ouro, porque ele foi 3 prata. Prata na minha prova, tava o Ryan Lochte, naquela época, era o recordista mundial na prova, primeiro carregado do Phelps e o Phelps. Então, essa eram meus 4 adversários. Bem básicos. Durante toda a minha carreira. E até pra galera ter mais noção, o Brasil nas Olimpíadas de 2004, 8 e 12 juntos, ganhou 42 medalhas olímpicas. Meus 3 adversários nas mesmas Olimpíadas ganharam 38. Uau! Só na nadação. Então, assim, durante muito tempo teve essa coisa do quarto. A imprensa sempre perturbando, né? Thiago decepciona, fica em quarto, etc. E aí veio esse Mundial da China, onde, pô, falei agora que vai ser, etc e tal, e acabou uma das piores provas que eu nadei na minha vida. Fiquei em 7º, foi horrível e tal. E dali foi um dos momentos que eu quis parar de nadar, tava enchendo o saco já. E dali eu fiquei assim, pô, pessoal perturbando, se já tem a pressão sua, patrocínio, etc. E aquela coisa, Thiago decepciona. E aí, no momento, eu falei, pô, tem 25 anos, vou fazer outra coisa, tem tudo pra fazer na minha vida.
Aí teve um momento ali que eu cheguei a não nadar uma última prova, beleza. Tirei 2 semanas de férias, voltei. E aí foi quando teve uma grande mudança, quando eu voltei para São Paulo. Aí eu treinei a equipe Pan-Americano junto com o Gustavo Maglioca, no Pro 16 na época com o Albertinho, que era o Maglioca, era o nosso médico, o fundador da Care Club. E aí a gente treinei até o PAN, deu muito certo, e aí eu mudei dos Estados Unidos para cá e aí eu fui até o final. Mas esse processo de querer parar até lá foi muito importante, o Maglioca foi muito importante na minha carreira, que aí foi quando a gente entrou com todo o time multidisciplinar, com todo aquele processo de treinamento e parte psicológica também. Que aí foi quando a gente começou a colocar desde lá de trás, que assim, pô, um centésimo te coloca ou te tira. Né? Na natação, por mais que a galera pense que é esporte olímpico, etc., eu já estava até um dia desse, estava brincando com o Giba. Eu falei, mas você pode perder o primeiro set, você pode errar o primeiro saque. Na natação, você erra uma saída virada, você espera 4 anos para tentar de novo. É bem simples assim, né? Então ali foi um processo difícil, e aí depois que a gente passou por isso foi quando veio a conquista de 2012. Então seria esses dois pontos na minha carreira. 2011 foi bem mais tenso do que eu contei aqui, óbvio. Mas seriam esses 2 momentos mais marcantes. Como que é lidar com esse emocional? Eu desde moleque, eu sei lá, eu me adaptei bem a isso. Eu consigo segurar o nervosismo, raciocinar na hora de... Né, deve ser uma emoção, assim, né? Uma adrenalina que... Né, o segredo é conseguir controlar. Né? Então, como controlar? Aí depende, cada um tem as suas manias, etc. Uhum. Mas cada um, a gente faz visualização de prova antes, respiração, música, e cada um, dependendo do jeito que eu tava, eu colocava um tipo de música. Então também ia muito sentindo ali o decorrer da competição, porque cada competição é uma competição diferente, então nem sempre vai ser sempre igual. Como que é a sua alimentação, por exemplo, na semana da competição? Assim? É bem de leve, porque a gente diminuiu muitos treinos, né? Muito, né? Porque a natação você vem treinando pesado, você vai diminuindo para a competição. Então a alimentação tem que acompanhar. Porque a partir do momento que você diminui a prática, lógico, né? senão você só leva mais peso lá. Entendi. Que aí o que você ganhar no final você não vai perder, então Entendi. Não tinha toda essa... equilibrado. Porque eu lembro, a galera brincava muito, né? Essa coisa, mas atleta é fácil, você pega e dorme à tarde. Cara, faz parte do treinamento. O descansar faz parte para eu voltar à tarde e conseguir treinar de novo, para conseguir malhar de novo. Eu falo que descanso é treino. As pessoas me perguntam assim, não daria mais uma Olimpíada? Depois, né? Eu parei 16, fui para Tóquio como comissão. Aí eu falo, a pergunta não é essa. Se daria mais uma Olimpíada? Dá. A pergunta é, você está disposto a abrir o que você quer, 4 anos de mão da sua vida para mais uns jogos, sem aniversário, sem festa de ninguém de família, sem deixar de ser padrinho? Aí quando eu me fiz essa pergunta, o Phelps estava parando, o Ryan estava meio sem saber o que ia fazer. Aí começa a vir a galera mais nova também, aí eu olhei todo o cenário, eu falei, acho que deu, acho que agora... vou ligar o botão, foi. Vou apertar o botão. E teve, até pra gente terminar, teve um cara que foi muito importante, que foi o David Salo, meu treinador na época, que ele foi talvez a mensagem que mais me impactou dentro dessa minha decisão de parar. Porque acabou o Rio 2016, eu voltei lá para Los Angeles, eu estava treinando lá na época, aí eu sentei para conversar com ele, aí ele virou para mim e falou, eu virei para ele e falei assim, cara, tô pensando em fazer isso, isso e isso, já meio que fazendo uma transição meio que de boa, tipo, já não treina tanto, faz menos competição, e aí ele virou para mim, cara, e falou assim, Thiago, deixa eu te falar uma coisa, você já chegou num nível que não dá mais para fazer mais ou menos, ou você faz ou você cai fora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, depois que ele falou, fiquei matutando aquilo, e aí eu vi que ele tinha razão, cara. E aí foi quando eu olhei e falei assim, não, então eu vou cair fora. Deve ter sido difícil, vai. Foi, mas fala assim... a verdade. Foi, mas quando eu tomei a decisão, ela já estava tomada. Sabe? Entendo, já internamente. Foi um mix de coisa, e aí também... Você, na verdade, você não tomou uma decisão, você veio tomando. Vim tomando. E aí, como passou o Rio, eu tirei um tempo ali até o final do ano. Então foi bom esse processo também, porque sempre que a gente está em competição uma atrás da outra, você acaba uma e já está pensando o que vai ter a outra. Então, aquele período ali que eu fiquei pensando, etc e tal, no que ele falou, aí foi a hora que eu falei, acho que é o momento. E, hoje olhando para trás foi certinho.
Que bom. Nossa, foi certinho. Até porque se tentasse mais uma, ia ser Tóquio. Aí tinham mudado um ano para frente, aí veio todo o processo da pandemia. Difícil, hein? Então, e outra, eu saí num momento também que eu acho que o grande desafio de todos os atletas é a hora de sair, né? Acho que é a decisão mais difícil, né? Não, é a hora de sair. É a hora de sair. Porque você pode até querer continuar, mas, poxa, Você tem que sair. Minha última lembrança foi Rio 2016. Ou seja... Com, sei lá, 15 mil pessoas lá dentro daquela piscina, em casa. E tá bom, pô, não tem lembrança ruim, entendeu? Porque às vezes você vai no esporte, você começa a perder, você começa não sei o quê, você começa a ter lesão, então vai ficando uma coisa ruim no final. Então eu olho pra trás e eu falo, pô, acertei certinho. Que bacana, que bacana. Quem é seu porto seguro? Gabi, minha esposa. Gabi, ó, minha xará. Vou pedir para você deixar uma mensagem para quem nos assiste. Uma mensagem para a vida. Qual seria ela? Eu acho que a questão de se adaptar às situações, e tem uma coisa que a gente fala também na natação, e a gente vê também até no mundo corporativo, assim, que eu sempre falei isso, né? Se você fizer somente aquilo que sempre fez, nunca sairá de onde sempre esteve. Então, durante muito tempo, poxa, eu insistia com um tipo de treino e estava dando sempre a mesma coisa. Então, depois, quando a gente mudou, mudamos o tipo de treino, mudamos o tipo de musculação, adaptamos nutrição, o objetivo foi o mesmo, eu só mudei o caminho. Então, eu acho que tentar sempre uma coisa diferente faz parte. Igual o Rio 2016, a decisão ali era de ganhar a prova, então eu acabei ficando em sétimo, mas se você pegar o Ryan, que foi o campeão mundial em 2015, eu que fui prata, um ficou em quinto e outro em sétimo. E o Phelps ganhou. O que isso quer dizer? Cara, a gente não nadou para ficar em segundo e terceiro. Nadou para tentar ganhar a prova. Então aí no final, e outra, não me arrependo, porque na noite anterior o Bertinho, que era o técnico do Brasil, virou para mim e falou: o que a gente vai fazer? Eu falei: pô, Bertinho, tinha um sonho de ganhar uma medalha olímpica. A prata já tá lá em casa, né? Então vamos tentar, se der, deu, se não der, e eu acho que essa é a graça do esporte, porque senão, se não tiver essa graça, não dá emoção de ganhar ou perder, que é o que a gente viu na Copa, que a gente viu na Olimpíada, você chega lá, bota os melhores da medalha, acabou, né? Acabou, exatamente. Então é isso. Eu entrego para você a nossa revista. Boa. E já vou aproveitar para convidá-lo para fazer uma matéria para a próxima edição sobre a sua vida, a sua carreira, a história do esporte. Você topa? Vamos sim, vamos bater. Por favor. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada.